Nós servimos a um Deus que Ele é dito na palavra que Ele é bom. Bondade está na essência de Deus. E hoje nós vamos falar sobre provando essa bondade de Deus. Quem acha que Deus é bom aqui? Levanta o braço. Glória a Deus. Acho que todo mundo levantou, quase todo mundo. Acho que quem não levantou é porque estava cochilando, não sei. Mas acho que a grande maioria levantou. Eu quero perguntar, por que você acha que Deus é bom? Vamos lá. Aqui, esse pessoal aqui. Por que você disse que Deus é bom? Ele fez alguma coisa para você? O que você acha de Deus? Hein? Me ama? Fiel, né? Fiel. Que mais? Por que Deus é bom? Se você disse que Ele é bom, porque tem algum motivo, né? Então, vamos ver aqui esse pessoal aqui. Misericordioso, bondoso, não existe maldade nele. Aqui, esse pessoal aqui. Por que vocês levantaram a mão dizendo que Deus é bom? Te renova todo dia? Também estou querendo me renovar todo dia, né? Renova as nossas forças, né? Todo dia. Entregou Jesus, né? A Bíblia diz que essa é a maior expressão da bondade de Deus. Jesus Cristo. E lá, naquele canto lá, por que Deus é bom? Hein? Provedor. O que mais? Não desiste de nós. E lá no mezanino? Tem que falar bem alto para chegar aqui a tua voz. Tem alguém aí no mezanino? Por que Deus é bom? Vocês levantaram a mão. Uma pessoa levantou. Conselheiro. É verdade. O Espírito Santo é conselheiro. O que mais? Mais uma pessoa. Nos deu a vida. Vida, é isso? Muito bem. Olha, são tantos motivos, né? A gente ficaria aqui todo esse culto falando sobre a bondade de Deus, falando vários motivos por causa da bondade de Deus, e realmente são motivos verdadeiros, e creio que a grande maioria já pôde provar essa bondade de Deus, e por isso está testificando, está glorificando a Deus, exaltando Ele com essas palavras. Mas a Bíblia diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Salmo 34, 8. Deus fala para a gente provar essa bondade. Deus fala para a gente provar e ver e constatar. A gente precisa testemunhar essa bondade de Deus. Ele fala para a gente provar e ver, e esse ver no sentido de testificar e também de compartilhar com outras pessoas essa bondade, porque Deus é bom e Ele é bom com quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Existem diversas formas da bondade de Deus, e Ele pode ser bom para uma pessoa de um jeito, para outra pessoa ser bom de outro jeito. E, infelizmente, algumas pessoas ainda não provaram a bondade de Deus, e alguns, quando começam a se comparar com outras pessoas, correm o risco de pensar assim: Deus foi mais bondoso com aquela pessoa do que comigo. E eu creio que esse é um sentimento que não é de Deus. Jesus fala sobre isso.
na parábola das vinhas, lá em Mateus capítulo 20. Quando Jesus conta aquela parábola, que é uma história fictícia para trazer um ensino espiritual, Jesus, ele disse que o Senhor, e esse Senhor é o próprio Deus, ele vai fazer a colheita na sua fazenda, onde tinha plantações de uva, e ali ele, então, no início do dia, ele já contrata algumas pessoas, e aqueles homens, oferecido para ele um salário de 1 denário por dia, para ele fazer aquela colheita. No início da manhã, ali bem cedinho, já no alvorecer do dia, e aqueles homens então são enviados para colher uvas. Depois o Senhor sai de novo com o administrador, lá para as 9 da manhã, contrata mais alguns, vê alguns ociosos e contrata e envia também para a lavoura. Perto do meio-dia ele faz a mesma coisa. Às 15 horas ele também sai à rua e contrata mais alguns homens e envia para a lavoura para trabalhar. Às 17 horas ele contrata mais alguns homens. Talvez nós não fizéssemos isso, para trabalhar 1 hora só. Mas esse Senhor contrata mais alguns homens e envia para a lavoura, sendo que o trabalho iria terminar às 18 horas. E terminou o dia de trabalho, ele fala para o administrador: vá fazer o pagamento do pessoal, todo mundo que trabalhou, e começa pelos últimos. Começa pelos últimos. Então foi lá, chamou o grupo das 17 horas, que trabalhou apenas 1 hora, e pagou 1 denário para cada um. Eles mereciam receber 1 denário só? Sim ou não? Hein? Sim ou não? Quem acha que merecia receber 1 denário só? Quem acha que não merecia? E a maioria ficou de mão baixa. É porque está pensando ainda. Mas a gente não tem muito tempo para pensar, né? É porque a nossa tendência é pensar assim: não merecia, trabalhou 1 hora só. Chama os das 15 horas e paga o mesmo 1 denário. Chamou o grupo que entrou meio-dia, pagou 1 denário. Chamou o das 9, pagou 1 denário. Chamou os das 6 da manhã e, para surpresa deles, pagou 1 denário para cada um. Aí eles ficaram revoltados, indignados. Senhor, mas que absurdo esse negócio, a gente trabalhou o dia debaixo de sol, a gente trabalhou o dia inteiro, como pode fazer isso com a gente? E o Senhor, quando soube disso, chamou e falou: espera aí, mas eu contratei vocês para trabalhar 1 dia por 1 denário, vocês receberam 1 denário? Sim, nós recebemos. Então, o que vocês estão reclamando comigo? Eu paguei o que eu prometi. Eu dei a vocês aquilo que é justo. O acordo que foi feito era trabalhar 1 dia, e vocês trabalharam para receber 1 denário e foi pago. Muito obrigado. Vá então, siga o caminho de vocês. Não, mas eu não me conformo. Não me conformo. Como que a gente trabalhou o dia inteiro e recebeu 1 denário, e aquele que trabalhou 1 hora recebeu 1 denário? Aí o Senhor falou: sim, mas você então está incomodada com a minha bondade? A minha bondade é que incomoda você, mas eu quero dizer uma coisa: eu faço com o meu dinheiro aquilo que eu quero fazer. Eu faço com a minha bondade o que eu quero fazer. Qual foi o problema daqueles que principalmente trabalharam por último? Trabalharam primeiro, que começaram o dia trabalhando. Qual foi o problema deles? Que eles fizeram comparações.
Eles começaram a se comparar com aquele que entrou por último e trabalhou somente 1 hora. E se acharam injustiçados. Saiba de uma coisa, sempre vai ter gente mais inteligente que você, sempre vai ter gente mais bonita que você. Isso não é para te desanimar não, tá? Sempre vai ter gente mais rica que você, sempre vai ter gente mais sábia que você, sempre vai ter gente que é mais capaz que você. Já tem gente pedindo para falar, para, pastor. Para, porque eu pensei que eu fosse o cara, que eu fosse o... O nosso problema são as comparações. É a mulher ficar pensando assim, eu queria que o meu marido fosse igual daquela mulher. Olha como ele é educado. Olha como ele trata bem as pessoas. Eu queria que a minha mulher fosse igual a do fulano lá. O problema são as comparações. Quando a gente começa a comparar, e isso acontece em tudo, até no trabalho. Quando você recebeu aquele trabalho era o máximo. Você orou por um emprego, agora você está se comparando com outro que tem um trabalho, às vezes uma atividade que você aprecia mais, com um salário melhor. Esse namorado que você arrumou, quando você estava orando por um namorado, ele era o tal. Agora você viu que a outra arrumou um melhor na tua cabeça? Aí você pensa, não, aquele lá é mais legal. Esse aí é um mal necessário. É melhor com ele do que sem ele. As comparações fazem isso. As comparações nos levam a um lugar muito perigoso, que é um lugar de ingratidão. Aqueles homens começaram cedinho lá, eles no início pensaram assim, graças a Deus a gente tem trabalho hoje, a gente vai receber um salário, a gente vai ter como prover a nossa casa. De repente, perdeu tudo, a gratidão, foram brigar com o Senhor, insatisfeitos. A bondade de Deus não escolhe pessoas nesse sentido. A misericórdia e a graça de Deus transcende muitas vezes isso, e é algo muitas vezes que não tem lógica, porque Deus escolheu daquele jeito. Quando a gente, essa parábola de Mateus 20 nos faz perceber que a bondade de Deus, às vezes, ela não tem muita lógica, porque o reino de Deus é assim. Tanto é que nesse texto ele fala que os últimos serão os primeiros. Aí tem o cabeça dura, né, o miolo mole, que fala assim, opa, gostei desse princípio. Então eu quero ser o último em tudo. Né? Aí ele acha que tem que ser o último em tudo, vai ser o último lá na escola, quase fica reprovado. Né? Não pode ser assim. Jesus está falando um princípio que ele usa, que às vezes a bondade de Deus nos leva a perceber algumas coisas que Deus faz pela graça e misericórdia dele. Mas a gente não pode pegar um princípio de Deus, que Deus está usando de bondade, de graça, e para achar que, não, vou ser sempre o último, porque Deus fala que os últimos serão os primeiros. É muito importante a gente atrair a bondade de Deus. A Bíblia fala que é possível. É possível a gente despertar isso. A palavra de Deus fala da lei da semeadura, que o que a gente colhe é aquilo que a gente semeou primeiro. Isso é uma verdade universal, um princípio universal de Deus. E isso quer dizer que as minhas escolhas vão interferir no futuro, na qualidade do fruto. A semente que você planta hoje vai interferir
no fruto que você vai dar lá na frente. E esse texto, que é a lei da semeadura, ele está lá em Gálatas 6, que diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Relacionando isso à bondade de Deus, isso quer dizer também que há alguns princípios na Bíblia que Deus fala que se a gente fizer, a gente desperta a bondade dele sobre nós. Ele está dizendo assim, olha, eu sou bondoso com quem eu quiser e na medida que eu quiser. Isso ele fala na parábola da vinha. Porque eu sou o Senhor da graça. Mas existem algumas promessas que Deus diz assim, se você fizer, eu prometo para você que eu vou derramar bondade sobre a sua vida. Opa, Deus, então eu estou interessado nisso, porque já que o Senhor é bondoso com quem o Senhor quiser e na medida que o Senhor quiser, e também o Senhor fala que algumas atitudes minhas podem ativar a sua bondade sobre a minha vida, quem é que está interessado nisso aí? Você está interessado? Despertar a bondade de Deus sobre a tua vida? Atrair a bondade de Deus sobre a sua vida? A Bíblia fala nisso. E nós vamos ver alguns princípios. E aí a gente precisa seguir isso. Alguns você já conhece. E Deus é repetitivo na Bíblia. Porque como a Claudinha falou, né? Aquilo que é importante tem que ser repetido. E Deus repete muitas vezes sobre o temor dele. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem. Salmo 31, 19. Temor a Deus atrai a bondade dele sobre nós. Temor está ligado à obediência, à capacidade de lutar contra o pecado, de se arrepender rapidamente. O temor está relacionado a você se submeter a Deus. E eu já falei várias vezes sobre isso aqui na igreja, seja por amor, que é o ideal, ou por medo do castigo, para aqueles que são mais imaturos. Eu vou fazer com medo de perder a bênção. Seja de um modo ou de outro, eu creio que o importante é você fazer e com o tempo Deus vai honrar a sua obediência. Então o temor, Deus promete, olha, se você tiver temor, que é uma capacidade de se submeter a mim, de fazer aquilo que é justo, que é correto, e me obedecer, eu vou derramar bondade sobre a sua vida. E eu creio que o rei Davi só não morreu por causa do pecado dele, porque ele tinha um crédito com Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus é um homem que tem temor a Deus, mas ele cometeu uma falta muito grave diante de Deus. Que aquilo, por ter adulterado, engravidado a mulher de Urias e ter feito o pior, mandou matar Urias lá no combate, parecendo que foi acidental, uma falta gravíssima, até diante do mundo ímpio, quem dirá diante de Deus. Deus perdoou ele e não matou, porque ele merecia a morte segundo a lei de Moisés. Deus então derrama bondade sobre ele, misericórdia, e fala, não vou te matar não. Mas se prepara, a espada nunca mais se afastará da sua vida e da sua família. Talvez muitos preferissem morrer, porque o que ele viu de tragédia depois na família dele foi terrível. Um filho se rebelou contra ele, tomou o reinado, Absalão depois morre por causa disso. Aminon, que era o outro filho com outra mulher, comete incesto com Tamar, com a outra filha. Absalão
antes de morrer, tomar o reinado, vai lá e mata Aminon. Tragédias e mais tragédias, uma atrás da outra. Talvez, se tivesse morrido, teria sido até melhor. Mas Deus poupou a vida dele e falou: a espada não vai se afastar da sua família. O temor a Deus nos leva a atrair a bondade de Deus. Esse temor é aquele que você vai pensar 2 vezes antes de cometer um pecado. Esse temor é aquele que vai fazer você se arrepender rápido, depois que pecar, não ficar com o coração ressentido, amargurado. Reconhecer que não vale a pena ficar brigado, que é melhor ter paz do que a vitória. É melhor ter paz, ser feliz, do que querer vencer todas. E isso é um princípio muito importante nos casais. Esses dias eu estava conversando com um casal sobre isso. Todos 2 querendo dar a palavra final, todos 2 querendo vencer, todos 2 se achando injustiçados. E eu perguntei: vamos ver quem vai ser o mais maduro, aquele que tem mais temor. Aquele que tem mais temor a Deus é aquele que vai entender que é melhor ter paz do que ter vitória. É melhor ser feliz do que querer dar a última palavra, do que querer vencer todas. E eles entenderam e foram pensar. O temor a Deus é aquilo que, quando você está sozinho, você pensa: ninguém está vendo, e você lembra que Deus está vendo. Por isso que, inclusive, eu falei no domingo passado, nos cultos pela manhã, até uma pessoa estranhou e veio falar comigo, que a pornografia é uma questão de incredulidade, de falta de temor a Deus. Por quê? Eu vou fazer de novo a mesma pergunta que eu fiz domingo passado. Alguém que está acompanhado de outra pessoa, seja mãe, seja a esposa, um filho, essa pessoa, ela tem coragem de acessar a pornografia no computador, no celular, do lado de alguma pessoa? Alguém tem coragem de fazer isso? Sim ou não? Não faz. Por quê? Ela crê que aquela pessoa está ali, ela está vendo, e aquela pessoa vai ficar constrangida e vai pensar: que absurdo esse homem ou essa mulher acessando um site sujo desse, enchendo a mente com essas porcarias e atraindo mal para ele. Agora, quando ele está sozinho, ele não pensa nisso, porque não tem pessoas ali. Mas ele esquece que o Espírito Santo está ali, inclusive dentro da própria vida dele. E está vendo tudo aquilo através dos olhos dali, porque Deus vê tudo. Mas por que ele entra? Porque, na verdade, ele não crê que Deus esteja ali com ele. Como ele não crê, como Jesus falou, que jamais te deixarei, jamais te abandonarei, estarei com você em todo lugar, até os confins da terra, em todo lugar estarei com você. E como ele não crê que o Espírito Santo de Deus está nele, então a pessoa acaba entrando porque não crê. Agora, se Jesus tivesse sentado ali do lado de forma visível, você acha que essa pessoa teria coragem de entrar na pornografia? Sim ou não? Teria ou não? Não, não teria. Só que, na verdade, Jesus está ali, através do seu Espírito. Então, a pornografia, e eu estava pensando muito sobre isso, por que muitos homens, muitas pessoas são derrotadas por isso e precisam de ajuda.
Precisam ser tratadas. Inclusive, precisa, se não está conseguindo vencer, vá para o CR. Recomendo. Recomendamos você ir para o CR. Para Deus tratar isso também. Já vai mexer em várias áreas da vida, já mexe nisso também. Porque a pornografia não pode nos derrotar. Retiro Vida Vitoriosa, inclusive a gente fala nisso, nós não somos escravos de nada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia fala, a palavra de Deus, para a gente não ser escravo de nada, só de Cristo. Como que a gente vai ser escravo disso? Não dá para ser. E tem trazido muitos problemas para as famílias, para os casais. Temor a Deus é vida de obediência, é um compromisso com Deus por amor, por desejo realmente de agradar a Deus. 2. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Salmo 32, 10. Você quer atrair a bondade de Deus? Então confie. Por que as pessoas, muita gente tem problema de ansiedade e acaba virando algo pior, uma síndrome do pânico ou entra em depressão? Começa com uma ansiedade, uma desconfiança de Deus. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que eu vou morrer? Será que meu filho vai morrer? Será que eu vou ter sustento lá na frente? Gera uma ansiedade na vida da pessoa. Eu lembro quando o Gustavo nasceu, é muito bom ter neto. Quem é vovô aí? Levanta a mão. É bom ou não é ser vovô? Sim ou não? Quem vai ser vovô um dia? Levanta a mão. Pela fé, isso. Tem que levantar a mão também. Tem gente que pensou assim, eu vou, mas não estou com muita pressa não. Não quero ser chamado de vô, não. A gente estranha, né? No início estranha um pouquinho ser chamado de vô. Mas o Gustavo estava trancando, ele estava perdendo o ar lá, eu não lembro, engasgando, né, Claudinha? Perdi o ar e tal, bem novinho. E eu acordei de madrugada para orar por isso. Que algumas vezes, até uma vez no colo, acho que no teu colo, no colo da Bruna, aconteceu isso. E comecei a orar de madrugada por ele e tal, e comecei a ficar, no dia seguinte, comecei a ficar pensando muito naquilo. Mas se trancar ele agora lá, e se fechar, e ele estiver dormindo, e ele não conseguir respirar, e se ele morrer e tal, e começou a me tirar o sono aquele negócio. E eu falei, sem vergonha, é tu que está lançando esses maus pensamentos, né? A minha carne se aproveitou e o inimigo também se aproveitando, porque gerou uma ameaça. Aquilo que gera uma ameaça à sua vida ou à vida de alguém que você ama, pode ser um motivo de ansiedade forte. Eu falei, espera aí, vamos para a palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e confia nele. Comecei a lembrar vários versículos. Espera aí, tem alguma coisa errada, isso é falta de confiança em Deus. Por que eu estou com esse pensamento que me tirou o sono de madrugada? E o Espírito Santo falou comigo ali. Quase que você cai na armadilha da falta de confiança em mim. Quando a gente tem falta de confiança em Deus, a gente começa a ficar ansioso, porque a gente fica com medo daquilo que pode acontecer. Tem gente que tem essa desconfiança de tudo, uma ansiedade terrível, porque tudo incomoda ela não consegue jogar aquilo para frente, entregar para o Senhor e descansar.
Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso para a sua alma. É a promessa de Deus. Quando a gente duvida, a gente perde a bênção, porque perde a fé. Agora, quando a gente confia, Deus derrama bondade. A primeira bondade que Ele derrama sobre nós é o descanso de alma, é a paz. E você precisa treinar isso na sua vida. Lá no Salmo 112 diz: o justo jamais se abalará. Não temerás mais notícias. Aí toca o telefone e a gente já fica abalado, mas o que será? Será que vem alguma coisa, uma notícia ruim? O justo não vai temer má notícia, porque ele confia no Senhor. E foi feita uma pesquisa. A maioria dos motivos de ansiedade, eles não são reais. E a pessoa está lá sofrendo aquele negócio, mas que nunca vai acontecer. Alguns acontecem, podem acontecer, mas a maioria não acontece e a pessoa está gastando energia inutilmente e sofrendo. Então, se você quer ver bondade de Deus sobre a sua vida, você precisa confiar, porque Deus protege. Diz aí, a bondade do Senhor protege quem nele confia. Amém? Terceiro, você quer a bondade de Deus? Então faça o bem. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem. Salmo 125, 4. Seja um agente do bem, um agente de bênção. Abençoe as pessoas. Bateu na tua frente, você já está abençoando. Apareceu na tua frente, você já está fazendo bem para alguém. Dando, nem que seja uma palavra de encorajamento, de ânimo. Esse é o nosso desafio. Fazer o bem para os outros. Romanos 2,9 diz: haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, mas glória, honra, paz para todo que pratica o bem. Glória, Deus está falando de exaltar. Honra, Deus está falando de exaltar também. E paz, Deus está falando de descanso de alma. Tranquilidade, o que mais as pessoas estão buscando hoje. Paz, paz. A prova disso é que nunca se vendeu tanto remédio para ansiedade e depressão como nessa geração, nesse século. Nunca. E cada vez vende mais e mais e mais e mais e mais e mais por causa disso. Deus promete aqui honra. Para você ser honrado com Deus, tem uma sequência. Você precisa primeiro honrar. Deus só honra aquele que primeiro Ele honra. Primeiro você vai ter que honrar, para depois ser honrado. Deus diz na palavra que Deus diz assim: eu honro aqueles que me honram. Então, se você quer ser honrado, então você primeiro vai ter que honrar a Deus e honrar pessoas. Esse é um desafio para nós. Se você quer despertar a bondade de Deus sobre a sua vida, começa fazendo isso em casa. Honra aquelas pessoas difíceis em casa. Honrar pessoas difíceis não é fácil. Deus colocou uma pessoa difícil dentro da sua casa por sua causa, para treinar o seu caráter, treinar a sua misericórdia, treinar a sua honra. Agora o teu desafio é você honrar essa pessoa. Você vai passar no teste e Deus vai abençoar, vai exaltar você, vai honrar e por misericórdia ainda transforma a vida daquela outra pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa pensa assim: caramba, eu nem mereço isso, e essa pessoa está me tratando desse jeito. Eu nem mereço isso, eu sei que eu sou uma pedra no sapato, eu sei que eu apronto, eu sei que eu desrespeito, mas mesmo assim, essa pessoa está me honrando. Não é possível. O amor constrange.
a mudanças, a Bíblia diz. É um desafio. Quem acha que é um desafio isso aí? Quem acha fácil fazer isso? Baixou rapidinho, todo mundo a mão. Não ficou nenhuma para contar a história. Com medo de Deus mandar mais. Eu sei lá, Deus... Não vou nem demorar a baixar a mão, porque Deus pode fazer uma leitura errada, achar que eu estou achando fácil demais. É mais difícil dentro de casa do que em qualquer outro lugar. Honrar. Mas Deus promete o quê? Olha a promessa dele, que glória está relacionado a exaltar, e para conseguir isso precisa ser humilde, porque Jesus só exalta quem for humilde. E honra, Jesus só honra quem primeiro honra alguém. E paz. Paz não tem preço. Descanso na sua alma. Você está em paz com Deus e em paz com pessoas. E em paz com você mesmo. Isso o Espírito de Deus nos dá. A bondade de Deus faz isso na nossa vida. A graça, a misericórdia. Por isso que a Bíblia diz que Deus é bom. Vamos repetir? Deus é bom. É uma verdade que tem que ser dita. Ele é bom porque Ele nos dá paz, porque Ele nos honra, porque Ele nos abençoa, Ele nos protege, Ele nos provê, muitas vezes sem merecer, que nem aqueles homens da parábola da vinha, em Mateus 20, não merecia. Trabalhou 1 hora só, aos olhos humanos é uma injustiça trabalhar 1 hora e receber a mesma coisa daquele que trabalhou 12 horas. É injusto isso, mas para Deus não é assim. Isso se chama graça, isso se chama bondade. Por isso que a gente não deve se comparar com ninguém. E quando alguém for bondoso, Deus for bondoso com alguém, sabe o que Deus manda eu fazer? Me alegrar com ele. Deus foi bondoso com o meu irmão, glória a Deus, Senhor, muito obrigado. Inclusive o Senhor nessa parábola questionou o pessoalzinho ali das 17 horas. O que vocês têm? Vocês estão com inveja da minha bondade? Eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser. Deus está falando assim, eu faço com as minhas bênçãos o que eu quiser. Não retribuam a ninguém mal por mal. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Essa é a nossa tendência. Deus não pensa assim. Por isso que Ele é graça e Ele é bondoso. Deus fala para a gente vencer o mal com o bem. Só uma forma de vencer o mal, com o bem. E a gente precisa lembrar disso todo o tempo, porque a nossa tendência de justiça humana é pagar na mesma moeda, é ser vingativo, é revidar. Mas a tendência de Deus é diferente. Deus fala, comigo é diferente. Isso o mundo já faz. Fazer o bem para quem faz só o bem, para nós, isso o mundo já faz. Não tem mérito nenhum. O nosso desafio é fazer o bem para quem faz o mal. Quem está atrapalhando a sua vida, quem está te incomodando, quem está te estressando, quem está te aborrecendo, quem está sendo injusto com você. Deus fala para a gente fazer o bem para essa pessoa. Aí sabe o que Ele faz? Quando você passa no teste, Ele te exalta, Ele te honra e Ele te dá paz. Amém? Quem crê nisso aí de verdade? Então vamos praticar. Só vai valer a partir do momento que a gente for realmente praticar. E como vocês levantaram a mão, vocês vão ser testados essa semana. Ninguém mandou levantar a mão.
Deus falou, eles creem, os anjos já se prepararam. Olha, aquele pessoal daquela igreja crê nesse princípio. A gente não pode perder essa oportunidade, porque o reino de Deus vai sair ganhando, né? E eles também. Creio que nem todos serão testados, mas alguns poderão ser, porque a escola de Deus é assim, né? Deus nos ensina e Ele nos manda para a prática, a partir do momento que a gente coloca o pé do lado de fora lá. A começar por mim. E algumas vezes eu penso assim, Deus, eu sabia que o Senhor vem rápido, mas nem tão rápido assim, né? Espera eu consolidar o princípio primeiro, na minha mente. Aí Deus fala, ninguém mandou você ensinar isso hoje para a igreja? Você tem que ser o primeiro a passar no teste. 4. Integridade. Você quer despertar a bondade de Deus, então você precisa lembrar que Deus derrama bondade para quem é íntegro de coração. O Senhor trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. É o mesmo versículo. Salmo 125, 4. O que é esse coração íntegro? Íntegro vem da palavra inteiro, ser inteiro. Inteiro. Sabe o que significa o contrário de não ser inteiro? É ser parte. E parte é aquela pessoa assim que está em cima do muro, é meio que um pouco de hipocrisia. Ela não é inteira de Deus, é só uma parte. Um coração, quando a gente fala de integridade, a nossa tendência é relacionar só com honestidade, é também. Mas um coração íntegro para Deus está relacionado à fidelidade. Fidelidade com Deus, com pessoas. Lealdade com Deus, com pessoas. Um coração íntegro desperta a bondade de Deus. Então, por exemplo, quando a pessoa está na pornografia, ela está cometendo um pecado de imoralidade, tem gente que pensa que não está relacionado com integridade, mas está. Tem gente que pensa que está relacionado só à imoralidade sexual. Não, mas pelo menos eu sou honesto. Tá, então eu quero perguntar, tua esposa pode saber que você está fazendo isso? Se ela não pode saber, se tem alguém que não pode saber, então já não é um coração inteiro, íntegro. Tudo aquilo que eu faço, todo mundo pode saber? Todos podem saber? Se tem algo que uma pessoa não pode saber, não, isso aqui, essa pessoa não pode saber, a minha mulher não pode saber, o meu marido não pode saber, o meu irmão em Cristo não pode saber, o meu chefe não pode saber, já não há um coração inteiro, porque falta integridade. A origem da palavra integridade é inteiro, ser inteiro de Deus. Deus sabe que a gente não é perfeito. Ele sabe disso. Por isso que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Sabe por que a gente se arrepende? Por causa da bondade de Deus. Igual o filho pródigo. Por que o filho pródigo se arrependeu? Lá em Lucas 15. Pegou a herança do pai, foi lá, gastou com tudo, com mulherada, bebida, perdeu tudo. Foi comer comida de porco, nem isso quiseram dar para ele, lavagem de porco. Perdeu tudo. Quando ele perdeu tudo, ele ficou pensando na bondade do pai. Como o pai tratava os empregados. Como o pai era bom. A bondade do pai levou ele ao arrependimento. Por isso que fala em Romanos 2,4, a bondade de Deus o leva ao arrependimento. A bondade de Deus, e ali na parábola do filho pródigo, aquele senhor, aquele pai é o próprio Deus,
e os filhos representam nós. Essa bondade fez o filho voltar até ele, e o pai, quando viu o filho no caminho, cheio de compaixão, ou seja, cheio de bondade no coração, foi correndo até ele encontrar. E o que a bondade do pai fez? Celebrou a volta. O que normalmente o pai, ele celebrou aquilo que era importante, o filho voltou. E o filho falou: pai, me aceita, olha, eu faço qualquer coisa para voltar para casa, aceito ser um empregado, me trata como um dos seus empregados. Sabe o que é isso? Arrependimento. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai falou: não, você é filho. Preparou uma festa, trouxe a melhor roupa, anel no dedo, sandália, roupa nova, matou o novilho gordo. Não é isso que fala lá? Uma festa. A bondade do pai é assim. A bondade humana. Você voltou? Agora você gastou tudo. Cadê o dinheiro que você levou? Jogou tudo, gastou tudo, comeu mulherada. Agora você vai comer o pão, né? Agora você é errado, você não valorizou, Essa é a nossa tendência. Nunca mais te dou nada, você vai pagar tudo que você gastou. Foi o dinheiro do meu suor. A bondade humana. Eu até te aceito de volta, mas você nunca mais será o mesmo. E também não fala comigo, não. Você já viu isso em algum lugar? De repente você já viu, de repente você deve ter visto isso até na sua família. A bondade de Deus, você quer levar alguém ao arrependimento? Seja bondoso com essa pessoa. É o princípio de Deus. Essa bondade constrange de uma tal maneira que a pessoa pensa: não é possível. Amontoa brasas na cabeça. Esse é o conselho de Deus. A pessoa fala: não é possível. Estou constrangido. O cara apronta comigo, mente para mim, apronta, me faz um mal, e eu faço bem para ele agora. Né? O mal recebe como resposta o bem. A bondade de Deus é assim. Por isso que Deus fala que a bondade leva ao arrependimento, é um princípio. Se você quer atrair bondade de Deus, você que está aqui, está no erro também, você precisa se arrepender, senão não tem bondade de Deus. E é um ciclo, a gente se arrepende do erro, Deus derrama mais bondade, e essa bondade faz a gente se arrepender mais ainda, e é uma bola de neve. É o que Deus ensina na sua palavra. E já para a gente concluir, a maior demonstração da bondade de Deus está em Cristo Jesus, como diz nesse versículo, demonstrado em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Fala que Deus nos ressuscitou com Cristo, nos tirou das trevas para a luz. Essa é a maior bondade de Deus. Agora, o que a gente precisa fazer para a gente retribuir? O salmista fez a mesma pergunta. Como você pode retribuir a bondade de Deus para você? A resposta está no Salmo 116. Vamos lá. E eu vou tirar até o casaco, porque eu estou pegando fogo aqui. Vou nem esperar terminar. Deus, ele honra a gratidão. Deus ensina a retribuição. Ah, Deus, eu só quero receber, eu só quero ganhar, não vou retribuir nada, não vou... Não, isso não existe no reino. O reino de Deus ensina a retribuição.
Senhor, como eu posso retribuir toda a sua bondade para comigo? Vocês não falaram aqui, todo mundo quase levantou a mão que Deus é bom? Então, como que a gente pode retribuir isso? O próprio salmista responde. No versículo 13, ele pergunta no 12 e ele começa a responder no 13. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele está dizendo o que ele vai fazer. Erguer o cálice da salvação. Celebrar essa salvação. Gratidão pela salvação. Lembrando que você é salvo. É o que a gente faz na ceia. A gente levanta o cálice da salvação. A ceia é para lembrar a nossa salvação em Cristo, o amor de Jesus na cruz. Invocarei o nome do Senhor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Dependência total de Deus. Senhor, eu vou invocar o nome do Senhor a todo momento. É uma dependência clara de Deus. Senhor, eu não quero fazer nada por minha conta. Eu não quero ser impulsivo, eu não quero ser louco, sair fazendo coisas sem antes consultar o Senhor. Deus está falando de um relacionamento. Senhor, como que eu posso retribuir isso? Eu quero um relacionamento contigo, eu quero celebrar o Senhor, eu quero brindar essa salvação. O que o Senhor fez por mim na cruz. Em outras palavras, eu quero testemunhar, eu quero um relacionamento contigo. 14, ele diz ainda, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todos. Senhor, o que eu prometer eu vou fazer. Senhor, o que eu me comprometer contigo eu vou honrar. Deus ama isso, porque isso está relacionado a caráter. E outra coisa, na presença de todos, sabe para quê? Para que sirva como um testemunho para os outros. Tudo que Deus fala para a gente fazer é para o nosso bem mesmo. Porque Deus não precisa nada disso. Versículo 16, Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo. Ele declara isso. Sabe o que ele está falando? Senhor, eu vou te servir, a minha vida é para te servir. E quem serve a Deus, serve a pessoas. Por isso que tem ministério, tem oportunidade para você servir. A todo momento, você é um servo de Deus. E 17, oferecerei a ti um sacrifício de gratidão. Agora ele já está falando de um sacrifício de gratidão. É um sacrifício, é algo mais, é um ato de amor para Deus, é algo que você vai se sacrificar mais para Deus. Você já pensou em fazer isso para Deus? Um sacrifício a mais, por gratidão a Deus. Uma pessoa me perguntou, o jejum pode ser isso? Pode. É aquilo que você vai achar muito difícil e vai ser bênção na sua vida. Não adianta fazer um sacrifício de gratidão para Deus de subir uma escadaria de 1000 degraus. Faça um sacrifício de gratidão que vai te trazer crescimento espiritual ou vai abençoar uma pessoa. Vou fazer um propósito, um sacrifício de ser generoso. Vou abençoar a vida de alguém, eu vou fazer uma oferta missionária, ou eu vou abençoar o reino de Deus com a minha generosidade. Faça, abençoe, que Deus vai honrar isso aí. Ajude uma pessoa no ministério, se comprometa com o ministério. Uma pessoa falou, eu não vou fazer ministério porque eu estou estudando. Sim, tu vai começar a estudar agora, tu vai parar de estudar. Tu está com 20, tu vai parar de estudar com 30 anos. Tu vai ficar 10 anos sem servir a Deus. Porque depois você termina a graduação, faz pós-graduação, casa, cada vez fica menos tempo. Aí então você está querendo dizer que tu não vai servir a Deus mais. Nós somos servos de Deus. A gente pode até diminuir a intensidade, mas a gente não pode perder esse foco. Deus quer que a gente faça um sacrifício de gratidão a Deus, e você pode fazer isso, que vai ser bênção na sua vida. Amém?